Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo Manuel Carvalho e seja bem-vindo a este canal voltado para você psicólogo, acadêmico de psicologia ou para você que é um curioso sobre o comportamento humano e o universo da psicologia. Para este episódio separei parte de uma entrevista que eu concedi no programa de TV da nossa amiga Cláudia Simões. Nele discutimos sobre a psicologia, sobre o estresse e sobre a necessidade do autoconhecimento para as pessoas. Então não sai daí, logo após a vinheta estaremos rodando parte dessa entrevista. E espero vocês em outros episódios. Um grande abraço, sou o psicólogo Manuel Carvalho. Tchau, tchau. Bom, como eu tinha dito a vocês no primeiro bloco, né, aquele em que eu respondo e-mails, mas que eu falo para você que me pergunta coisas que estão passando, momentos, dificuldades. Mas aí eu terminei exatamente com a frase de que quando não estou bem e quando eu preciso de ajuda, será que eu tenho que ficar sozinha? E aí, se eu não quero ficar só e se eu acho que tem um caminho, o profissional ideal seria o quê? Eu imagino que seja um psicólogo, né? Por isso que eu trouxe um. Dr. Manuel Carvalho, ele que é super respeitado aqui em Alagoas, não só da forma como atua, pela ética que ele faz, mas porque ele está sempre se atualizando, então ele é muito bom no que ele faz. Então, Manuel, muito obrigado por estar aqui. E aí eu já quero que as pessoas conheçam um pouco, não é, de tudo que você investiu para ser esse bom profissional, esse profissional que as pessoas respeitam. Então, diga um pouco do que você está fazendo, do que você fez, porque você já veio um dia aqui, faz muito tempo, eu estava com saudade, por isso lhe trouxe novamente. Divida um pouco dessas coisas para que as pessoas lá do outro lado ou aí, né, que estão nos assistindo, possam saber. E aí depois a gente fala dessa prática profissional que nos desafia, né? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que estão em casa. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Atualmente eu sou psicólogo do INSS, da Prefeitura Municipal de Maceió. Também sou conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, onde hoje eu estou à frente de duas comissões muito importantes. A Comissão de Orientação e Ética, que visa orientar, né, não só a categoria, mas a sociedade sobre o exercício profissional da psicologia, e a Comissão de Avaliação Psicológica. Também sou especialista em psicologia clínica e atuo há mais de 13 anos dentro da prática de avaliação psicológica, de aconselhamento e de orientação, tanto para a sociedade, mas também como formação para a categoria, futuros psicólogos e os psicólogos que já atuam na prática. Ô, Manuel, você veja que esse leque amplo, né, de ação que você tem, e ainda as pessoas têm receio, sim, de procurar um psicólogo. Isso é um preconceito que eu acho que vai passar por muito tempo, porque quando se trata de mente humana, vem sempre junto a loucura, não é? Aquilo que precisamos ser um pouco, porque senão a gente fica muito chato, né? Se fica muito certinho. Mas você dizia, por exemplo, eu falava no início do estresse, não é? E a gente pode começar com as abordagens, para a gente falar do estresse, do que você pensa nele, e dos tratamentos e das formas de agir com esse estresse. Eu precisava, até aproveitando essas diversas ações que você tem e faz, sobre essas diversas abordagens dos psicólogos, que as pessoas não entendem. Por que um age de um jeito, outro age de outro? Essa forma, até mesmo nas mesmas abordagens, cada um é diferente, né, na forma de agir. Fala um pouquinho disso, Manuel. Primeiro, interessante a fala que você trouxe sobre ainda haver muita resistência, né, da sociedade, de uma forma geral, a procurar um psicólogo. Isso melhorou muito, da época que eu me formei no início para hoje, eu percebo que melhorou muito, até pela própria divulgação do serviço de psicologia. Hoje nós temos mídias sociais que levam as informações mais fáceis para a sociedade. Mas ainda há uma certa resistência, principalmente na região, em algumas regiões menos, vamos dizer assim, favorecidas em termos de informação, de acesso ao serviço. Isso se dá, Cláudio, eu acredito também que, diferente de você procurar um médico, né, ou um outro profissional de outra área de saúde, o psicólogo ele trata das emoções. E nós, de uma forma geral, achamos que nós somos capazes de lidar plenamente com as nossas emoções. E, às vezes, procurar um psicólogo para uma pessoa pode parecer, eu fracassei em lidar com minhas emoções.
Isso é uma coisa que a gente precisa, inclusive, trazer como orientação para a sociedade. Buscar um psicólogo não é dizer que você fracassou em lidar com seus problemas emocionais. Pelo contrário, você está sendo, inclusive, mais assertivo. Você está procurando um profissional que estudou, que se preparou, que trabalha baseado numa ciência para te orientar em algo que você ainda não conseguiu perceber ou não está conseguindo lidar. Mas o psicólogo não está para fazer as coisas por você, ele vai te orientar, mas quem vai resolver, quem vai buscar os seus caminhos é sempre o paciente, é sempre o cliente. E aí, dentro dessa ciência da psicologia, como você lembrou bem, tem muitas abordagens. A última vez que eu li o estudo agora recente, existem mais de 200 abordagens de psicologia. E existem as abordagens mais clássicas, mais conhecidas, como a psicanálise, como a cognitiva comportamental, como a Gestalt, entre outras. E essas diferentes abordagens, eu costumo brincar quando estou dando uma palestra, um curso, ela é como se fosse seu óculos, é uma lente para o psicólogo. Então, o mesmo fenômeno, a mesma queixa de um paciente, o psicólogo vai enxergar de acordo com a sua abordagem, com a sua lente, para entender o que está acontecendo. E essas abordagens, elas não têm uma melhor do que a outra, eu costumo sempre trazer isso, mas elas podem ser, para aquele paciente no momento, a mais necessária, ou até aquele que ele se identifica mais. E aí você falou outra coisa interessante. Dentro das abordagens, existe um profissional psicólogo. Então, eu já ouvi muitos relatos de pacientes que ele procura um profissional, uma psicóloga ou um psicólogo, e ele não se identifica muito com aquela pessoa. E aí ele procura o outro e ele se identifica e aí começa a haver um link de um trabalho bem mais produtivo. Então, é importante que as pessoas de casa saibam que existem diferentes abordagens e que diferente também tipo de postura do profissional, que pode se adequar mais à necessidade daquele paciente. Então, se você procura um profissional e não se identificou muito, continue procurando, porque você com certeza vai encontrar um que vai te ajudar muito a você lidar com o teu sofrimento, com os teus problemas emocionais. Você pode até conseguir lidar sozinho, mas com a ajuda profissional, você vai sofrer muito menos e vai conseguir ser muito mais assertivo. Poxa, você disse uma coisa muito interessante, Manuel, porque realmente o que faz com que as pessoas tenham essa resistência que você fala, de não só se confrontar, se ver de frente, não é, com as suas dificuldades, que é melhor estar guardando, né, ali. Se eu puder estar postergando, não é, parece-me que não tenho que lidar com as minhas dores e essas dores vão se acumulando. Bom. E aí, quando você vai falando de as diversas abordagens e o tipo de cada um, eu fico me lembrando aqui de Irving Allen, que gosto muito, quando ele fala nos desafios da psicologia, as terapias, que ele diz assim: o seu paciente não vai lembrar de você pelas intervenções científicas que você tenha feito, mas a forma como você o acolheu na hora que ele mais precisou. Isso é tão diferente de um para o outro. Agora, também isso fica no limiar da ética, né? O que é que até onde eu posso ir que eu não esteja, vamos dizer assim, ferindo a ética profissional. Uma das coisas que as pessoas têm muito medo também, de ir a um psicólogo e, em vez de ser ajudado, não é, ao contrário, achar que isso possa ser raro, não é? Hoje a psicologia tem todos os instrumentos para que o paciente não tenha que sofrer esse tipo de dificuldade, de ir e, em vez de vamos dizer assim, encontrar algo que lhe favoreça, que encontrar algo que lhe desfavoreça. Isso é comum, por exemplo, no CRP. Como é que você vê esse caminhar na vida desse tempo? Isso é bem comum e aí é um dos papéis, inclusive, do Conselho Regional de uma profissão. É garantir para a sociedade que os serviços oferecidos pelos profissionais, eles sejam da melhor qualidade científica, do melhor preparo e que também evite trazer danos, né? Claro que podem haver em profissionais que não estejam preparados atuando, e aí a grande importância de denúncias, de fiscalização do Conselho. Mas o Conselho ele tem esse papel de regulamentar, orientar e disciplinar a profissão. Não, eu costumo sempre falar que o Conselho não está para proteger os profissionais vinculados ao Conselho, mas está para proteger a profissão e a sociedade para que ela tenha o melhor serviço possível. E fazendo isso, claro que aquele profissional que se dedica tanto para fazer o correto, para fazer o melhor, é protegido, né? Sim. Desses raros, que a gente sabe que um caso ou outro que acontece tem a ver com aquele ser humano imperfeito e que tem suas próprias dificuldades, que é uma coisa que eu acho que cresceu muito a psicologia na hora que os alunos já são estimulados e já são, né, na faculdade, eles precisam
se cuidar, se tratar para tratar o outro, né? Antes você tinha o direito de escolher se quero ou não, né, fazer isso, e aí ficava muito difícil. Se nem você que vai lidar com o outro tem dificuldade de lidar com você, fica mais complicado, né, Manuel? Mas e aí, vamos aqui a gente falou só rapidamente sobre a abordagem, a gente pode voltar a isso quando falar da prática profissional, mas no estresse. Tanta gente me pergunta, isso é uma coisa muito comum, a gente ouvir, estou estressado, e níveis de estresse violentos a ponto de adoecer. Fale um pouco sobre isso, Manuel. Tá. É interessante, Cláudia, a gente ter ciência que hoje a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma perspectiva até preocupante, mas bem real. Hoje, a segunda maior causa de afastamento do trabalhador são os transtornos psicológicos, né? Os estudos da Organização Mundial de Saúde estimam que nos próximos 10, 15, 20 anos vai ser a primeira maior causa de afastamento. Então, hoje a sociedade está bem mais adoecida do que alguns anos atrás. E um dos transtornos mais comuns são os transtornos neuróticos, nós chamamos, que entra a ansiedade e o estresse. Agora, sobre o estresse específico, é importante a gente primeiro entender o conceito do estresse. Ele é um termo que, inclusive, vem da áreas exatas, né? Da área mecânica, que seria um termo para falar o quanto uma máquina, um equipamento, suporta um peso, havendo uma pequena mudança, né, estrutural dessa máquina, sem quebrar. A partir do momento que ela quebra, aí dizer, ali é o ponto do estresse do equipamento. Trazendo isso para nós, seres humanos, da esfera da saúde, o estresse seria a nossa reação de adaptação a um evento, seja ele externo ou seja ele interno. Até um ponto que a gente não tem um desequilíbrio. A partir daquele desequilíbrio, o estresse passa a ser doentio, como você falou um pouco antes. Então, primeira coisa, o estresse ele não é necessariamente bom ou ruim. Vai depender do tipo do estresse. E ele é extremamente necessário. O estresse ele ajuda, inclusive, a você lidar com demandas do seu dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, nos relacionamentos, né? O estresse ele prepara você para ter uma reação. E eu costumo dizer que uma das primeiras reações psicológicas do estresse são reações positivas. Motivação, vontade de iniciar alguns projetos ou de enfrentar desafios. Não é algo ruim. Agora, dependendo do tipo Mas aí, peraí, quando você fala de que o estresse é positivo e que isso traz esses estímulos e motivações, você está dizendo que, assim, diante de um estresse, isso impulsiona a ter vontade de fazer isso? Impulsiona não só a ter vontade de fazer algo, como lidar da forma mais eficaz com uma situação. Vou dar um exemplo bem comum. Todo mundo aqui já deve ter passado por provas, né? Escola e faculdade. E aí, a prova que não estressa, que não mexe com o aluno, ele acaba não se envolvendo e se dedicando o suficiente para tirar uma boa nota. Então, aquele estresse inicial, ele é muito importante até para que o aluno, né, seja numa escola, seja numa faculdade, ou seja dentro de uma situação profissional, surge um desafio no trabalho, se não houver o estresse inicial, não vai haver a dedicação necessária para fazer um bom trabalho, aquele melhor trabalho que você poderia fazer. Agora, quando é que o estresse adoece? Aí os estudos hoje trazem que depende muito do estímulo e uma coisa bem interessante, o que pode me estressar pode não te estressar, o mesmo estímulo. As nossas diferenças. As nossas diferenças dependem de como eu percebo aquele estímulo. Uma coisa que é muito importante, eu tenho certeza que na sua prática você já percebeu também isso com seus clientes, às vezes o mesmo paciente, em uma situação que ele não se estressaria com um evento, por ele estar mais vulnerável em outra, ele se estressa. Então, o estresse também depende de como eu estou no momento que eu estou lidando com aquele evento. E outra coisa que é muito importante, o tempo que eu estou sendo exposto ao evento. Então, quanto mais tempo... Então, vamos voltar ao exemplo do aluno da prova. Porque é comum os nossos filhos, nossos jovens, em semanas de prova ficarem tão estressados. Porque o tempo de estímulo, às vezes, de provas é muito grande. E aí, uma prova que estaria só o estresse positivo, quando há uma sequência de muitas provas seguidas, por dias, o estímulo de estresse ele é muito forte, mas ele perdura por muito tempo. Aí esse estresse acaba adoecendo. E é isso que acontece em trabalhos. Pessoas afastam de trabalhos porque elas começam a entrar com a situação no trabalho, uma exigência da chefia, falta de condições de trabalho. Por um tempo ela consegue ser adaptativa, mas aquele estímulo, como ele continua, o estresse começa a sair da esfera positiva, que a gente chama saudável, necessária, para uma situação mais adoecida, mais negativa. Então, quer dizer que quando você falava de algo que é muito comum, não é? E que as pessoas devem estar se identificando nesse momento,
porque isso faz parte de cada um de nós, que é exatamente essa diferença de seres humanos que têm estruturas emocionais diferentes, a ponto de que aquilo que a mim eu levo numa boa para outro causa um estresse muito grande, não é? Quer dizer, e aí, se para mim vai demorar mais a chegar num nível de estresse que me paralise ou que não me traga mais estímulo e que me adoeça, para outros, vamos dizer, esse tempo pode ser maior ou menor. Então, a gente está falando aqui, não é exatamente essa estrutura emocional que é mais forte ou mais frágil, que foi... Porque tem a ver com o ambiente também, desde o ambiente da formação, não é? Como um ambiente em que se está na causa desse estresse. Tem pessoas que já tem, nos traços de personalidade, a gente percebe estresses maiores ou menores, não é, Manuel? A própria estrutura de personalidade do indivíduo, Cláudia, influencia em se ele é mais suscetível ou não a desenvolver um estresse negativo. Existem alguns estudos que chamam a personalidade de tipo A e tipo B. Então, algumas personalidades, elas são, como a gente chama, mais ansiogênicas. São aquelas pessoas normalmente mais perfeccionistas, aquelas pessoas que são geralmente muito aceleradas, que gostam, que não têm paciência para os outros resolverem as coisas, elas mesmas vão lá e resolvem. Pessoas que são centralizadoras, que acabam tomando muita coisa para si. Essas pessoas tendem a sofrer mais situações de estresse negativos. E hoje a gente vive um mundo que facilita, vou usar até um termo da química, que traz um catalisador para o processo de estresse. Hoje a gente vive num mundo que é ligado 24 horas, né? As mídias, 24 horas nós estamos expostos a estímulos. Isso faz com que as pessoas que sejam mais suscetíveis, elas desenvolvam doenças como o estresse de uma forma mais frequente. E aí, você falou algo do respeito à individualidade, né? A singularidade de cada indivíduo. Para quem está em casa, às vezes um relacionamento no casal, o marido ou a esposa tem perfis de personalidades diferentes e até relacionadas a situações que envolvem estresse. Então, para um companheiro, uma situação que é bem tranquila de lidar, para outro é muito difícil. E, às vezes, chega muito em consultório porque não há o respeito. Porque ele avalia baseado no que ele sente. Ah, mas isso é uma besteira, não era para ela estar tão estressada assim. Mas, para ela, aquilo não é uma besteira. É uma situação que mexe muito com a sua estruturação e com o seu equilíbrio emocional. Então, para quem está em casa, primeira coisa que é muito importante para trabalhar com o estresse é o autoconhecimento. E aí, por isso, a importância de se procurar profissionais como psicólogos, né, que eles vão ajudar você a compreender até qual é o teu limite, como é que você lida com as situações que eu costumo chamar de desconforto psicológico. Que todos os dias nós temos situações de desconforto psicológico. Agora, quando eu não me percebo, quando eu não tenho um bom autoconhecimento, eu passo por essas situações sem perceber. Aí você trouxe algo bem interessante. Não é porque eu não estou apresentando o que eu não estou sentindo. Aquele ditado que os olhos não vê, o coração não sente, para a psicologia não funciona. Às vezes aquilo que a gente não vê é o que a gente vai sentir mais. A gente está falando já do inconsciente, né? Que é uma coisa que também nos desafia, aquilo que a gente não consegue ver claramente. E exatamente como você falava no óculos, na lente, não é? O olhar de cada profissional, mas também de cada pessoa, da forma como ela sente. Sim. E esse buscar ajuda que você falava aí é muito importante, porque as pessoas ainda, claro, resistem, mas é interessante que ninguém gosta muito de dentista, mas sabe que é uma necessidade e vai. Todo mundo tem um dentista. As pessoas, às vezes, postergam as dificuldades de saúde, né? As doenças que poderiam evitar, que poderiam cuidar, vai deixando para depois, mas todo mundo tem o seu médico e vai no médico, sim. Como se deixar de ir a um psicólogo se a nossa mente é quem controla tudo? E hoje todos os profissionais e cientistas do mundo estão se perguntando: quem é que começa primeiro, a doença ou o psicológico? É o psicológico causa da doença ou é a doença que vem por conta do psicológico? Ou seja, é algo intrínseco. Então, se somos uma coisa só, como é que a gente vai dicotomizar? Não é? É uma história assim. A unicidade. Somos únicos, sim. E por isso que cada profissional trata cada paciente de uma forma única. E, como o doutor Manuel aqui chamava atenção, quando ele dizia assim, cada profissional com cada abordagem é um profissional e tem uma forma que faz o outro se identificar ou não, e por isso das escolhas, porque para mim, esse é o meu psicólogo.
E uma coisa que a gente antes via na faculdade, e que no meu tempo, principalmente 38 anos atrás, e que hoje já a gente sabe que não é mais, é assim, do mesmo jeito que você tem o seu dentista de confiança, que você tem o seu médico cardiologista, por exemplo, de confiança, já se tem o seu psicólogo de confiança. Você vai por um estresse, você pode ir por uma situação naquele momento que está lhe causando grande desconforto, e até por uma patologia você é curado ou recuperado, porque tem doenças que não se curam, mas se recuperam e se lidam muito bem, e sai e um dia volta, não é? Verdade. Então, quer dizer, não se fecha a porta, e isso não é necessariamente, tem que ser assim, é sempre da escolha do paciente e da relação paciente, não é, e profissional. Como é que você vê isso, Manuel, essas escolhas, essa necessidade de se ter um psicólogo? Olha, primeiro eu vejo como uma grande importância. E aí, voltando até um pouquinho, talvez tempo atrás, alguns anos antes de chegar à necessidade de psicólogo, a gente percebe a grande importância já nas escolas, ensino infantil, ensino já jovem adulto, de se trabalhar as educações emocionais. A gente fala que a escola prepara para a vida, mas são poucas escolas que têm um foco também, disciplinas, que têm professores, que têm espaço para discutir talvez a maior dificuldade que o ser humano vai enfrentar na sua vida adulta. É as suas relações emocionais, seus relacionamentos interpessoais. Então, hoje a gente prepara muito para o campo profissional, muito voltado ao Enem, ao vestibular, mas o jovem, ele na escola que é um espaço, que eu acho um grande espaço de se preparar, porque você sai do seu núcleo familiar, onde ele geralmente é bem permissivo em relação às várias situações dos filhos, e ele vai para um ambiente onde ele é menos permissivo, que é mais parecido com a nossa sociedade, onde o jovem ele vai ter que aprender a lidar com as diferentes culturas, diferentes formas de comportar e aprender a lidar da forma mais assertiva. E aí a gente hoje na escola não tem, na grande maioria das escolas, claro, uma preparação para a educação emocional. E aí isso vem mais tardio para o psicólogo, onde as pessoas muitas vezes já sofreram anos, né? Já tiveram relacionamentos prejudicados, né? Por algumas dificuldades que elas não percebem, que elas não conseguem lidar. Às vezes percebem, mas não conseguem lidar. Aí vem aquele famoso discurso, na segunda-feira começa a mudar o meu comportamento. E aí chega a segunda, chega a terça, chega a quarta e não consegue. E aí acaba terceirizando a culpa, também é um dos problemas. Ah, mas é porque o outro faz assim, é porque Deus não quer. E aí, como profissional do psicólogo, as pessoas vão começar também a ser mais autônomas e também mais senhoras do seu próprio comportamento. Porque o psicólogo vai trazer esse olhar para as pessoas. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer com muita clareza, a busca em ser normal é um dos grandes problemas hoje, né? A gente buscar um padrão, eu tenho que ser como fulano, beltrano. Então a psicologia também vai ajudar aos pacientes, aos clientes, a entender realmente qual é o caminho que ela tem que seguir. Porque quando eu busco... Isso que você está dizendo, me permita, é quando você diz assim, o caminho que ela tem que seguir, que é sempre escolhido e entendido por esse paciente, por ele. Não é? Estamos lá só com a lentezinha, não é? Isso. Mas esses diversos caminhos que vão surgindo, que é diferente daquele que ela introjetou, que ela tornou dela, não é? Porque teve a influência do ambiente, das referências familiares, na escola, nos lugares que vive, e nesse autoconhecimento poder dizer, agora eu sei quem sou e o que é melhor para mim. Seria por aí? Também, e até o que você falou bem, vai ter um momento que o paciente ele tem que ter autonomia, dizer, obrigado psicólogo, obrigado psicóloga, agora eu quero seguir sozinho e quando eu sentir necessidade eu volto. Porque quantas pessoas hoje procuram o consultório, ajuda, porque buscam padrões que não são delas, ou dos pais, o que os pais esperam, as expectativas, ou de amigos, ou da sociedade e às vezes do próprio psicólogo. E aí o psicólogo precisa fazer essa leitura para que ele não seja mais uma repetição de expectativas que aprisiona aquela pessoa. Então, acho que um dos principais papéis do psicólogo é também ajudar a pessoa a descobrir o seu próprio caminho e que ela seja a autonomia do seu caso, que ela busque encontrar os seus caminhos. Claro, com a ajuda do profissional vai ser menos sofrido, mas ao final é o caminho da pessoa, é a vida da pessoa. E hoje eu trabalho com orientação de jovens. Quantos jovens procuram o atendimento, até para escolhas profissionais, e eles não sabem o que querem, porque ele está muito preso às opiniões dos outros. E aí, preso na opinião dos outros, não é só fazer o que os outros querem. Às vezes a gente faz uma escolha errada porque a gente quer fazer exatamente o contrário do que os outros querem. Ou para agradar os...
ou para agradar ou para desagradar. E às vezes sem pensar, mas aquilo realmente que eu quero. Mas o mais importante é desagradar o outro ou não concordar com o outro. E aí acaba sendo uma escolha não assertiva. E aí o papel do psicólogo também não é um papel mágico. Eu costumo dizer, a gente vive hoje uma cultura do self-service. As pessoas procuram, o que é que eu tenho que fazer, doutor, doutora? Não vou dizer o que você tem que fazer. A gente vai descobrir e você vai encontrar o que é que você tem que fazer. Agora eu vou te ajudar a você fazer essa descoberta. E aí você falou algo bem interessante. Às vezes, os pacientes não querem lidar com essa descoberta porque causa sofrimento. Mas, com certeza, o sofrimento muito maior é deixar guardado, é deixar escondido.